Fala galera, beleza? Tá começando mais um Papuzine e hoje a gente vai comentar sobre Ghost World, ou Mundo Fantasma, do Daniel Clowes. Aproveitando que agora esse quadrinho vai ser relançado aqui no Brasil pela editora Nemo, bora comentar um pouquinho sobre essa obra. Espero que vocês gostem desse vídeo, bora lá, solta a vinheta. Então, pessoal, Ghost World é um dos quadrinhos alternativos mais aclamados dos Estados Unidos. Esse aqui foi lançado originalmente em 8 partes na revista 8-Ball do próprio Daniel Clowes, no começo ali dos anos 90, e depois em 97 foi compilado todas essas 8 partes, esses 8 capítulos, num formato de graphic novel, né? Que aí sim alcançou a fama que tem até hoje. E aqui no Brasil foi lançado pela Gal Editora no ano de 2011, que é inclusive essa edição aqui que eu tenho. E agora, em 2017, a editora Nemo anunciou recentemente que vai relançar esse material numa edição comemorativa de 20 anos. Então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês já ficarem por dentro dessa obra do Daniel Clowes. Então, se você não sabe, Daniel Clowes é o mesmo autor de Paciência e também de Wilson, dois quadrinhos que eu fiz vídeo recentemente aqui no canal. Inclusive, Paciência foi um dos principais lançamentos do ano, né, aqui no Brasil. E, cara, esse material aqui ganhou vários prêmios, Ignatz, eu não me lembro se eu ganhei o Eisner, mas foi indicado e tal. Eu tenho quase certeza que foi indicado. Eu sei que é altamente premiado, inclusive já ganhou uma adaptação, que foi um filme que foi lançado em 2001. Eu ainda não assisti, eu comecei a assistir, mas ainda não assisti. Só que fica aí a dica também, se você quiser ler o quadrinho, depois assistir o filme e depois comenta aqui o que você achou. Mundo Fantasma é um quadrinho que acompanha o momento da vida de duas personagens, a Enid, ou a Enid, eu acho que eu vou chamar de Enid aqui, e a Rebecca, que elas acabaram de se formar no high school, no colégio, e elas estão ali naquela situação de tentar descobrir o que vai ser do futuro, o que elas vão fazer do futuro e tal. E a gente basicamente acompanha essas duas personagens meio que explorando a cidade que elas moram, uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos. E a gente vê elas indo em alguns lugares bem estranhos, em bares, em lojas, em restaurantes. Por exemplo, em um restaurante temático dos anos 50 que é bem tosco. A gente vê as duas indo desses lugares e ao mesmo tempo interagindo também com alguns personagens que são bem estranhos. Por exemplo, o John Ellis, que é um cara completamente maluco, que defende tudo quanto é situação absurda e pessoas repugnantes. Tem o Bob Skitch também, que é um personagem que é meio que um astrólogo, médium, algo do tipo. Tem um casal de satanistas. Enfim, cara, tem esses personagens estranhos, então a gente vê as duas conversando com eles e principalmente falando mal deles, de tudo e de todos. Eu acho que essa que é a parte cômica do quadrinho, porque elas ficam ali sentadas, por exemplo, num restaurante, e elas vão comentando sobre a vida de todo mundo de um jeito meio escroto mesmo, meio pesado, fazendo piadinhas com tudo e com todos, inclusive com elas mesmas. Elas têm uma amizade tão forte ali, já se conhecem há tanto tempo, que elas zoam uma com as outras, uma com a outra o tempo todo, e pegando pesado mesmo, cara, com piadinhas assim, escrotas. E cara, eu acho que essa é a parte cômica. Ao mesmo tempo que eu comecei a achar as personagens chatas, elas são personagens meio chatas, cara, pra falar a verdade. Eu não curti tanto, mas ao mesmo tempo eu achei engraçado esses momentos. Eu achei que é o humor bem na pegada do humor que eu gosto mesmo. Eu acho que nem todo mundo vai gostar, mas eu curti esses momentos, é o que traz ali uma parte cômica pro quadrinho, e também esses personagens estranhos e tudo mais. E os diálogos são muito bons, cara. Eu acho que esse é um dos grandes méritos do Daniel Clowes aqui no quadrinho. As conversas são tão naturais que você parece que tá ali com elas, conversando sobre todas essas coisas, falando mal de todo mundo. E esses diálogos são cheios de referências, principalmente ali sobre coisas da cultura americana mesmo, programas de TV, filmes e coisas do tipo, música. E tem algumas coisas que eu não conheço e tal, mas isso não estragou minha leitura, dá pra você aproveitar do mesmo jeito. Eu falei que elas são meio chatas porque elas têm esse jeito meio grunge, meio hipster, tipo, elas odeiam tudo e todos, nada é legal, todo mundo é chato, todo mundo é escroto, ninguém presta, nada presta. Então acaba sendo um pouquinho chato isso. Assim, chato, as personagens são chatas, só que, cara, elas falam de um jeito com sarcasmo, com um humor tão ácido, que eu acho engraçado, assim. Porque, cara, querendo ou não, vários dos personagens que elas interagem são estranhos mesmo. Então elas falando mal desses personagens é engraçado. Só que às vezes elas pegam um pouco pesado com personagens que parece que, pô, são só pessoas comuns e tal. Só que, enfim, esse é o grande lance do quadrinho, os diálogos e como que elas falam sobre um monte de coisa ao mesmo tempo. E, cara, é isso que te prende, pelo menos foi isso que me prendeu, é isso que te prende nessa história. Mas beleza, no meio desse humor,
a gente percebe que as duas personagens elas estão meio que vivendo em negação. Elas sabem que elas precisam crescer, mas na verdade elas não querem crescer. Dá pra perceber isso em várias situações em que, por exemplo, elas falam sobre lembranças do passado, ou então elas interagem com álbuns de fotografias, ou então com brinquedos ou coisas antigas. E a gente percebe que elas estão nessa situação, cara, que elas não querem crescer, elas querem... É meio difícil mudar a vida, assim. Esse período em que você sai da escola e tal, você já tem que começar a pensar sobre o futuro. Então tem um pouco disso no quadrinho. Na verdade, elas estão sofrendo, as duas personagens. E o quadrinho também fala sobre sexualidade, sobre busca da identidade. Fala muito sobre isso, na verdade. Sobre busca da identidade, sobre um pouco sobre pressão familiar e tudo isso. E o quadrinho foca muito na amizade delas duas, né? A gente percebe que é um momento ali decisivo da vida delas e decisivo principalmente em relação à amizade delas. Então a gente vê que elas têm alguns conflitos de interesse, por exemplo, a Angie, ela é uma pessoa que ela pensa em fazer alguma mudança mais drástica na sua vida, enquanto a Rebecca, ela não pensa tanto nisso, ela é uma pessoa que ela quer mais ficar ali na cidade mesmo e não pensa em nenhuma grande mudança, algo que realmente vá virar a sua vida de cabeça para baixo. Então acontece algum conflito em relação a isso, a gente vai vendo algumas coisas acontecendo e tal, por exemplo, faculdades, uma quer ir para a faculdade, outra não, mas será que ela quer ou não quer mesmo? Fica uma coisa meio dúvida assim, fica uma dúvida no ar, e o quadrinho foca muito nisso também, na amizade delas duas. Cara, é um quadrinho que foi uma leitura meio estranha, porque ao mesmo tempo que eu ria com algumas situações, eu me sentia incomodado, porque dava pra perceber que elas não estão felizes, que não tá tudo bem e tal. Elas ficam fazendo essas piadinhas meio que, eu senti isso, né? Meio que pra esconder angústias e decepções e frustrações delas mesmo. A arte do Daniel Close eu acho muito legal, mais uma vez aquela pegada realista, os desenhos e tal, com vários detalhes. E no caso esse aqui, o quadrinho ele é todo colorido num tom de verde. Talvez seja verde isso aqui, pra mim é um verde claro, mas provavelmente tem algum nome específico. E eu acho que, putz, eu achei bonito, cara. Eu achei que dá um toque legal pro quadrinho. E o final desse quadrinho é um daqueles finais que vai te fazer ir no Google pra pesquisar sobre e ver o que as outras pessoas estão falando sobre o final. Só que, cara, não é aquele final mega aberto que você não vai entender absolutamente nada. Você vai ter uma interpretação, só que talvez essa interpretação não seja correta, até estranho falar isso, né? Interpretação, enfim, vai de cada um, mas talvez não seja, talvez tenha algumas coisas escondidas ali naquele final que você pesquisa depois e descobre. Cara, tem algo nesse tipo de quadrinho que me atrai muito, quadrinhos sobre situações comuns, com diálogos comuns, sem nada de tão excepcional acontecendo, sem nenhum objetivo grandioso. Eu curto muito quadrinhos desse jeito e os diálogos do Daniel Close fazem tudo ficar melhor ainda. Então, cara, Mundo Fantasma é um material aí que vai ser relançado aqui no Brasil pela editora Nemo. Então não perde essa chance, cara, compre isso aqui. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então é isso aí, pessoal, o Mundo Fantasma do Daniel Close, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, compartilha aqui esse vídeo, compartilha esse canal aí com o teu amigo, tua amiga que gosta de quadrinho. Não esquece também de procurar o Instagram e o Facebook do Papuzine, tá tudo aqui embaixo. Então é isso aí, valeu, até a próxima.